caderno, os primeiros traços em português. Desafio da comunicação para o Bahá. Português é muito difícil, mas eu vou aprender. O Bahá faz parte de um grupo de 15 afegãos. Ele e os colegas de sala deixaram a Ásia Central e vieram para a América do Sul por causa da crise humanitária e pela instabilidade política no Afeganistão. Chegaram no Brasil há um mês, encontraram refúgio no estado de São Paulo e a ajuda da professora Silvia. A primeira coisa que eu sempre penso antes de preparar qualquer aula é me colocar no lugar deles, como eu me sentiria lá aprendendo a língua deles. Então é todo um processo afetivo, primeiro, de acolhimento, para depois a gente entrar com a parte do conteúdo do português, né? É um grande desafio para eles, são culturas bem diferentes, mas a cada dia a gente vai plantando lá a sementinha e vai colhendo. A Iracema é a coordenadora do curso de português. Ela também é responsável pela formação de cada um dos refugiados. O idioma é a porta de entrada para o mundo, né? Para a sociedade, para a interação com o Brasil, com cada pessoa, né? Então, a língua, ela acolhe, ao mesmo tempo que ela dá os elementos de fala. O que a gente quer é que essa língua que está sendo aprendida não seja uma língua que silencie, mas seja uma língua de fala, onde eles possam colocar a própria identidade de cada um. Além do acolhimento, do aprendizado, existe esperança de trabalho para quem encontra refúgio no estado de São Paulo. Esta aqui é uma oficina de costura. Em 8 meses, cerca de 30 refugiados aprenderam um novo ofício aqui. Quem toma conta desses trabalhos, desse processo, também é a Daniele, que é estilista. Daniele, é muito bom observar nascer futuros costureiros? Super, super. É um super prazer. Assim, eu começo desde a modelagem, no papel, aí eu ensino a costura, mexer nas máquinas, no overlock, e eles ficam capacitados para trabalhar. Então, é muito legal, assim, a felicidade deles aprendendo, sabe? Em meio a sonhos interrompidos, começos corajosos. Preste atenção na dedicação com que realizam os trabalhos. Cada um traz na sua bagagem seu estilo, né? Os seus contextos de moda, e não só moda de casa, como moda casual, vamos dizer, ou usual, vamos dizer assim. No estado de São Paulo, existem pelo menos 10 instituições de destaque no acolhimento de refugiados. São organizações não governamentais, serviços públicos e particulares. Esta, na região central da capital, acolheu quase 7.000 pessoas em refúgio de 30 países nos últimos 5 anos. A gente precisa muito desse diálogo, porque mais do que nunca, não adianta um governo federal abrir um projeto, abrir um programa, se a gente não tem conexão com o poder público local. Porque o poder público local, de fato, no caso no Estado e a Prefeitura, que podem ajudar as organizações a receber melhor essas pessoas. Então faz todo sentido, assim, quando a gente fala, por exemplo, da Assembleia Legislativa, dos deputados que representam o nosso Estado, assim, eu gostaria cada vez mais que a gente tivesse deputados assim, conectados, né, com a pauta da questão do refúgio. Em 2024, o Brasil reconheceu pouco mais de 13.600 refugiados. Muitos da Venezuela, do Afeganistão, Colômbia e Síria. A Maria Virgínia é venezuelana. Faz 4 anos que está no Brasil. Tem superado as dificuldades que a vida apresentou a ela e aos parentes dela. Quando chegamos aqui, nos costava dar emprego. Nós não entendíamos nada. Então, se nos foi difícil para alugar. Nos fuimos, después nos metimos en un refugio, óptimo refugio familiar. Tuvimos solo 3 meses. A los 3 meses salimos a buscar empleo, a hacer cursos, y ya puedo decir que soy prácticamente brasileira. Em cada rosto, uma história de superação das adversidades, da habilidade de lidar com os desafios, de encontrar soluções e seguir em frente. Este problema que tem Venezuela, minha família toda ficou em todas partes, ¿sabes? Não temos essa união agora. Todo mundo foi por seu lado. Pero, claro que sinto saudades, pero prefiro ficar aqui. Só chamo a minha mãe, hago vídeo para verla,
É triste, pero sempre para adelante. A mensagem é sempre: bem-vindos, o Brasil está aberto para vocês. Fico até emocionada. Mas a gente quer que vocês sejam um estrangeiro a mais no Brasil, né? Como tantos outros que temos em todas as nossas famílias, porque somos todos migrantes. Os refugiados são um tema central das relações internacionais. Tem impacto direto na segurança, diplomacia e, claro, também nas questões humanitárias e econômicas. Quem entende muito sobre esse assunto, quem presidiu aqui a Comissão de Relações Internacionais da Alesp, é o deputado Maurici. Deputado, muito bom falar com o senhor. O Brasil recebe estas pessoas, né, que por um determinado motivo resolveram sair dos seus estados-nação, né, estados-nações, e aí encontram refúgio em nosso país, especificamente no estado de São Paulo, um dos estados que mais acolhem os refugiados, se não o mais, de acordo com a Acnur e também a Caritas. Deputado, quando o senhor, como um legislador, né, e observa essa questão do refúgio em nosso estado, né, para além do estado da capital paulista, mas em todos os municípios, né, como que o senhor observa, então, esse refúgio no nosso estado? As políticas para migrantes, mas especialmente para refugiados no estado de São Paulo, as políticas públicas estão muito atrasadas. Vamos falar um pouco dos números aqui de São Paulo, Arthur, quer ver? O Brasil recebeu, em 2023, 58 mil solicitações de refúgio provenientes de 150 países. As principais nacionalidades de refugiados que chegaram ao Brasil foram venezuelana, 50,3%, cubana, 19,6%, e angolana, 6,7%. Esses números são de 2023. E ainda em 2023... entre os refugiados que chegaram ao Brasil, reconhecidos pelo Comitê Nacional para Refugiados, 44% eram crianças, adolescentes e jovens com até 18 anos. 72% das solicitações de refúgio foram registradas na região norte do país, principalmente Roraima e Amazonas, e isso por uma razão muito pontual. O maior número de refugiados são venezuelanos e o Amazonas e Roraima são os estados que fazem fronteira com a Venezuela. São Paulo concentrou 7,5% dos registros. O que é um refugiado? Porque tem muita confusão entre refugiado e migrante. Então eu vou ler aqui o que diz a Declaração de Cartagena. Ó. Pessoas que tenham deixado seus países porque sua vida, aspas, segurança ou liberdade tenham sido ameaçadas pela violência generalizada, a agressão estrangeira, os conflitos internos, a violação maciça dos direitos humanos ou outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública. Então, segundo a Declaração de Cartagena, esse é o refugiado ou a refugiada. Agora, vamos olhar no que diz a legislação brasileira? Vamos lá. De acordo com a Lei nº 9.474, de 1997, uma vez em território nacional, podem ser reconhecidas como refugiadas no Brasil as pessoas que se encontram fora de seu país de origem, devido a fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião e nacionalidade. Isso é o que diz a lei brasileira. Então, isso diferencia fundamentalmente o migrante do refugiado. E uma outra questão que caracteriza o refugiado é a reunião familiar. Então, você tem alguém que está refugiado, pertence a uma determinada família, e os seus filhos, sua esposa, enfim, querem se reunir a essa pessoa que está refugiado. Isso também é reconhecido pela legislação brasileira. Porque nós temos, o senhor citou a questão, né, numa comparação do que seria um migrante e do que seria um refugiado. O estado de São Paulo, né, historicamente, acolheu muitos imigrantes, né? Os italianos, com quem o senhor conviveu muito agora, né, na Comissão de Relações Internacionais, e especificamente sobre essa questão, né, porque é um novo tempo, né, e muitas pessoas na internet acabam não gostando dessa questão, né, por que o Brasil tem que aderir a essa ideia de refúgio? Mas veja, como é que o senhor observa especificamente essa questão, né, do migrante, do refugiado,
a questão de acolhimento. E por que será que esses refugiados escolheriam, de fato, o Brasil e o estado de São Paulo para encontrar refúgio? Então, você tem várias situações, né? Se você considerar a migração, a diáspora africana como um movimento migratório, nós não vamos imaginar que a migração dos africanos para o Brasil nos séculos XVI, sobretudo 17 e 18, tenham sido migrações voluntárias, foram forçadas, não é isso? Era o regime de escravidão. Quando você falou aí, por exemplo, da questão dos italianos, mas os italianos, os alemães, sírio-libaneses, aí você já tem uma migração estimulada. Havia um interesse de quem estava recebendo esses migrantes, que era o Brasil e em especial o estado de São Paulo, de receber esse fluxo migratório. Hoje nós estamos falando de migrações ou de refúgios que são forçados, né? O afegão não vem para o Brasil porque ele adora o Brasil, mas porque o Brasil é um país que pode aceitá-lo na medida em que ele tem razões sérias, seríssimas, para não permanecer no seu país de origem. Isso vale para os demais países de onde vêm esses refugiados. Por que o Brasil não os receberia? Se o Brasil é, por excelência, um país que foi formado por fluxos migratórios, né? Primeiro os povos originários, mas logo em seguida europeus, um grande contingente de africanos e de outras nacionalidades, outras etnias que vieram para cá e amalgamaram esse povo, né, que é o povo brasileiro. Então nós temos um histórico de acolhimento. Claro que há pessoas que gostam e há pessoas que não gostam, mas nós temos um histórico. O Brasil é um país que acolhe, São Paulo em especial, por conta da sua formação histórica. Agora, outro detalhe, São Paulo é uma das maiores cidades do planeta, correto? É uma cidade que oferece tudo que o capitalismo pode oferecer, inclusive suas mazelas, ou principalmente suas mazelas, né? Então, naturalmente, ela é um lugar que é uma meca para muitos migrantes. É possível ainda avançar e de que forma, não somente aqui na Grande São Paulo, na capital paulista, na Grande São Paulo, mas em outras cidades também, porque tem acontecido de fato essa questão também das pessoas, dos refugiados, saírem desse centro e irem para outras cidades também, né? Sem dúvida, Arthur. Acolher não é você ter uma casa de passagem onde o refugiado possa passar alguns dias. Ele precisa de um auxílio para se inserir efetivamente na sociedade. Isso pode acontecer numa cidade grande, entre aspas, como São Paulo, como a capital, mas pode acontecer em cidades médias e pequenas também. Agora, para que isso aconteça, é necessário que tenha uma política pública que, primeiro, tenha condição de entender qual é a realidade de onde vem o refugiado, qual é a formação dele, qual é a relação dele com o processo produtivo, qual é a relação dele do ponto de vista cultural, para que ele possa ter a sua inserção facilitada. Isso precisa ser um trabalho feito. Agora, nós estamos falando das casas de acolhimento que você se referenciou aí. Mas aquele trabalhador negro africano que foi morto pela polícia algumas semanas atrás, ele estava em que casa de refúgio? Ele estava em que casa de acolhimento? Qual é a política pública que o assistia? É uma questão profunda. E talvez seja isso mesmo, os especialistas em relações, os internacionalistas têm questionado muito isso. Até mesmo porque, veja, parece, né, numa palavra ou numa frase que eles estão... não existe uma política pública eficiente para acolhimento, para inserção no mercado de trabalho. Mas esse é um tema de mais caro para os internacionalistas, né? Como dissemos aqui no início do nosso bate-papo, a questão da segurança, a questão humanitária, a questão econômica, porque essas pessoas precisam ser inseridas, deputado, né? Tem que ter casa, é preciso uma casa, um trabalho, as crianças, uma educação de qualidade, né? É verdade, Arthur, que está em construção no país uma política nacional de migrações, refúgio e apátrida. Que a ideia é que ela defina o papel de cada órgão na promoção dos direitos das pessoas que chegam aqui nessas condições. Foram 119 eventos, debates, reuniões, discussões já realizadas desde setembro de 2023 até junho de 2024, com a participação de 14 mil pessoas. Todo esse movimento culminou com a terceira Conferência Nacional de Migrações, Refúgio e Apátrida, a Comigrar, que ocorreu em novembro em Brasília. Como resultado, foram apresentadas para o governo federal 60 propostas que estão em estudo, que eu acho que a gente precisa debater um pouco mais profundamente, embora os números que eu tenha te dado mostram que você envolveu uma série de pessoas muito interessadas no tema, além de entidades.
mas é um assunto que precisa ser aprofundado para que a gente possa, de fato, ter uma política pública que atenda às necessidades desse conjunto de pessoas, mas também da sociedade brasileira e inseridos no seu processo. E dando continuidade até, deputado, porque tentando trazer experiências lá nos Estados Unidos, por exemplo, muitos brasileiros e pessoas de outras nações, obviamente, decidem sair do seu estado, né, e ir para os Estados Unidos, suponhamos. Quando chegam lá, eles acabam encontrando, eu estou fazendo na questão de migração, mas tentando trazer para essa questão do refúgio. Existe a questão do trabalho que, de repente, o norte-americano não queira assumir tal ponto de trabalho, posição de trabalho. Aqui também muitas pessoas acabam discutindo essa realidade, porque os refugiados assumiriam outros postos de trabalho que tirariam a vaga do próprio paulista, suponhamos. Como e de que forma articular também essa questão, né, do trabalho, da educação, da própria economia? Essa é uma falsa questão, Arthur. Isso está mais no imaginário de algumas pessoas a partir de literatura do que corresponder à realidade. Qual é o brasileiro que está interessado em trabalhar como escravo numa oficina de costura, trabalhando 14, 16, 18 horas por dia e ganhando nada, como muitos migrantes bolivianos estão hoje na capital paulista? Eles estão tomando posse de trabalho de brasileiros? Eles estão sendo explorados, como de resto muitas pessoas que vieram para cá ou que foram para outros países em condição de sem documento, certo? Com dificuldade na comunicação, com dificuldade de entender o universo onde está vivendo, acabaram se tornando trabalhadores em estado de escravidão ou de semi-escravidão. Não é exatamente esta a verdade. O que nós precisamos é entender o quanto eles podem contribuir, vindo com experiências diferentes, com vivências diferentes, com leituras de mundo diferente, com graus de cultura diferenciado. O que essas pessoas podem contribuir para o nosso desenvolvimento enquanto nação? Por aí que eu acho que a gente tem que pensar. Uma outra questão também, deputado, diante dessa resposta do senhor, é desarticular as fake news no que se diz respeito, por exemplo, à questão de saúde pública, suponhamos. Né? Então, por exemplo, a gente toma como base aqui na capital paulista, na cidade de São Paulo. Então, na Baixada do Glicério, existem muitos refugiados ali e existem diversas instituições ali também. Mas também tem a questão de que muitos refugiados poderiam se tornar pessoas em situação de rua, poderiam servir para o tráfico de drogas, também tem isso, né? E de que forma trabalhar melhor essa situação para a compreensão do cidadão? Toda pessoa excluída, independente de onde ela tenha nascido, de qual é a experiência de vida dela, ela acaba sendo empurrada para o subemprego, para a marginalidade, muitas vezes para a criminalidade. Não é sem razão que isso acontece com migrantes ou refugiados de outros países. Nós falamos aqui esse tempo todo, nós dois, sobre as dificuldades que essas pessoas enfrentam. Agora imagina você, um brasileiro, com as dificuldades que ele tem de falta de recurso, de um arranjo familiar diferente, falta de instrução que lhe permita acesso a algum tipo de trabalho qualificado. Onde é que ele vive? Ele é empurrado para a periferia, ele é empurrado para guetos, ele é empurrado para a situação de rua. Imagina alguém que sequer fala o português, que sequer tem referenciais culturais da nossa sociedade. A possibilidade dela ir parar nesses lugares, nesses escaninhos da sociedade, é muito maior, é muito grande. Então é o que a gente vê no dia a dia. E, de novo, quando a gente fala da falta de acolhimento, é isso. Acolher é mais do que ter uma casa de passagem. Ele precisa ter para onde ir depois. Ao longo do tempo que o senhor esteve à frente da Comissão de Relações Internacionais aqui na LESP, esse foi um assunto debatido? Aqui na Comissão de Relações Internacionais, como você falou, não foi o principal tema debatido. Mas ele acabou nos atropelando a pauta da comissão, por conta da presença de muitos migrantes no aeroporto de Guarulhos em várias situações, por situações como aquela do trabalhador africano que foi assassinado, por outras situações de perseguição a migrantes, em especial negros, africanos ou haitianos.
atropelado pela questão de Gaza e do Líbano, que nós vivemos nesse período. Então, nesse aspecto, o principal saldo que a Comissão de Relações Internacionais tem para esse debate foi a criação do Grupo Executivo de Imigrantes e Refugiados, no âmbito do Legislativo, que está no âmbito da Comissão de Relações Internacionais, mas também tem um viés muito forte com a Comissão de Direitos Humanos. Esse eu acho que é o principal legado nessa área de atuação, refugiados e imigrantes, que a passagem que eu tive na Comissão de Relações Internacionais, muito menos pela minha passagem, e muito mais pelos acontecimentos da conjuntura e a disposição dos deputados e deputadas que ali estavam de debater com entidades representantes de imigrantes e refugiados, vai deixar. O senhor presenciou bem essa questão, né, do Terminal 232 lá em Guarulhos, e isso acho que veio trazer, na verdade, uma reflexão muito intensa, né, não somente para o município, né, mas para o Estado, enfim, para os senhores deputados aqui na casa. Você traz para dentro do parlamento, com a criação desse grupo executivo, um debate mais fino sobre um tema que nunca houve. Não que não tenha havido debate, mas um debate mais fino e um espaço institucional para que ele possa acontecer e ter os seus desdobramentos necessários. O senhor fala sobre o legado também do tempo em que do legado que o senhor deixa à Comissão de Relações Internacionais. A Alesp tem um novo presidente da Comissão de Relações Internacionais e a Casa, acredito que esse seja um tema, né, cada vez mais importante dentro desta Casa Legislativa. Como que o senhor observa, né, esse desafio que o próximo, então, que este atual presidente agora tem em encarar de fato esse assunto, trazendo essa reflexão para a saúde, para as questões humanitárias, para a própria economia? Então, eu acho que nesse período que a gente teve aí na Comissão de Relações Internacionais, nós avançamos em alguns documentos legais, por exemplo, a tentativa de disciplinar o comissionamento de deputados e deputadas para viagens de representação ao exterior, os temas debatidos dentro da comissão, a criação dos grupos de amizade, acho que foram criados Azerbaijão, Cuba, Rússia e Alemanha, se eu não me engano. Já estão em curso, outros já foram pedidos, estão avançando. Um pouco das relações, as tentativas de uma relação mais próxima de serviço com os municípios, da criação de uma cultura de relações internacionais nos municípios que não têm estrutura para isso. Agora, uma coisa que acaba sendo muito impactante aqui na Comissão de Relações Internacionais são as visitas bilaterais. Todo dia você está recebendo diplomatas, representantes comerciais, empresários, representantes de governos de diversos países. O importante seria se a gente pudesse dar uma consequência a isso. Mas isso a casa ainda vai aprendendo como é que isso é possível, se é que é possível fazer. E aqui é muito grande essa demanda principalmente em função de um governo do Estado. O Executivo Estadual não tem uma área de relações internacionais que dê conta desse debate. Essas relações ficam espalhadas pelas diversas secretarias do governo. Então não existe uma referência clara, por isso acaba a Assembleia sendo essa referência. À medida que você vai dando vazão, você vai promovendo atividades como exposições, atos solenes, debates, discussões, festividades, você vai aproximando o Legislativo e, é claro, a Casa vai se tornando uma referência maior. O senhor é o segundo parlamentar, e inclusive o deputado Paulo Fiorillo, que preside então a comissão agora. É interessante que ele falou a mesma coisa, da importância de se ter uma comissão ou de se ter uma secretaria, enfim, que cuide exatamente desse assunto, né? E aí me lembro que nós, numa entrevista que fizemos com o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aqui na nossa programação, e ele sustentava muito essa ideia da importância de se ter no legislativo uma comissão que trabalhe exatamente todos os assuntos, mas ainda assim um espaço para os refugiados também. São Paulo é a segunda cidade no mundo com maior número de representações estrangeiras, diplomáticas ou comerciais. Segunda. E o Estado de São Paulo não tem uma área específica para se relacionar com essas entidades. A Prefeitura de São Paulo tem,
mas o Estado de São Paulo não tem. Então, essas coisas acabam vindo muito para a Assembleia Legislativa. O problema é que, como é que você dá consequência às relações bilaterais do ponto de vista das políticas públicas? Se elas não... O centro irradiador não é aqui, não é a Assembleia. Uma coisa, por exemplo, que eu acho que a gente pode fortalecer mais, que a gente fez muito pouco até agora, é o intercâmbio entre os parlamentos. Porque quem está representado aqui em São Paulo são os governos, não são os parlamentos. Vira e mexe, você recebe uma delegação, conversa, mas você não registra, você não sistematiza, aquilo não serve para você refletir aquela experiência no seu parlamento ou colocar experiências que você faz aqui para outros parlamentos. Agora, deputado, para a gente encerrar, né? Nós estamos diante de um desafio. E quando falo nós, porque me coloco também nessa condição de cidadão e cidadã do nosso Estado. Para a eliminação de preconceitos, a própria xenofobia, e de que forma? E um recado do senhor, enquanto parlamentar, enquanto alguém que presidiu esta Comissão de Relações Internacionais, do que se diz respeito ao refúgio. Arthur, aquela história do sábio chinês lá, né? Como fazer boas escolhas? Fazendo más escolhas. Não tem, a gente tem que ir aprendendo, essas relações têm que ir acontecendo no dia a dia e a sociedade evoluindo, as pessoas trocando ideias. Infelizmente não é um processo de acúmulo contínuo, você não sempre vai crescendo, às vezes você avança, às vezes você recua, o imaginário das pessoas às vezes fica mais prejudicado por fatos da conjuntura, fora os fantasmas que você já traz da formação, mas é exercendo democracia, exercendo respeito, exercendo essa solidariedade que todos nós também temos, né? Para além desse gêniozinho do mal que aflora aí de vez em quando, xenofobia, preconceito, etc., mas é exercendo. É assim que a gente constrói, eu não vejo outra maneira, não. Deputado, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pelas reflexões que o senhor trouxe ao cidadão e à cidadã paulistas. Muito obrigado por esse encontro, muito obrigado mesmo. Sou eu quem agradece. Um abraço. E a você que esteve conosco durante a exibição deste programa, é importante refletirmos sobre aquilo que o deputado trouxe aqui nas entrelinhas. Existe uma ponte entre os nossos estados. Eu digo estado de São Paulo, o estado brasileiro, com os demais estados da federação e do nosso planeta. Que nós possamos construir pontes para que o nosso globo seja cada vez mais uniforme. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.